Graça e paz, queridos. Eu creio que você passou o dia com o Senhor hoje e por isso você está alegre. Eu estou feliz porque eu creio que o Senhor tem falado com vocês e vai falar mais um pouco e continuará falando, porque o Senhor tem prazer em falar com seus filhos, falar com as famílias, falar com os lares. E nós hoje, queridos, estaremos falando sobre o Salmo de número 10. Eu acredito que você já fez a leitura, os 3 momentos de oração foram realidades na vida de vocês hoje, e vocês oraram com fé, porque sabem que Deus ouve. Mas o Deus que ouve é o Deus também que fala. E Ele fala de que forma? Fala através da sua palavra. E você tem ouvido a voz de Deus. Todas as vezes que você tem lido a Bíblia, Deus tem falado com você. E você tem ouvido a voz dele? É importante que nas leituras você entenda e perceba todos os momentos de forma reverente, que quando você lê, Deus está falando com você. Então nós vamos ler o Salmo 10. Alguns pontos do Salmo. É um Salmo que tem aí 18 versículos e que nos ensina muito. Ele é uma continuação, praticamente uma continuação do Salmo de número 9. E nós falamos ontem no Salmo de número 9, fizemos algumas observações e todos os estudiosos são quase que unânimes de que esse Salmo de número 10 ele é uma continuação do Salmo de número 9. E esse Salmo de número 10, ele traz algo também muito peculiar do salmista, mostrando aqui uma atitude imprecatória. Você sabe o que é isso? Eu tenho falado algumas vezes para vocês sobre os salmos imprecatórios, alguns pontos de imprecação dos salmos. Às vezes o salmo não é completamente imprecatório, mas esse Salmo de número 10, ele é totalmente, eu posso dizer quase que totalmente, um salmo imprecatório. E a imprecação está em pedir que Deus faça algo a seu favor, mas agindo com justiça e com rigor sobre o seu adversário. Então o salmista ele vai trabalhar aqui uma ideia de mostrar a situação do ímpio, do perverso que persegue o justo, e esse mostrar é uma conversa do salmista com Deus. Então aqui é uma conversa sincera, uma conversa de alguém que se aproxima no momento de sigilo com o Pai, com Deus, e apresentando essas causas, ele já pede que Deus haja com justiça, né, sobre a vida daquele que persegue o justo. E ele, diferente dos outros salmos que apresentam uma epígrafe, eu já falei para vocês sobre epígrafe, e talvez você não tenha entendido, o pastor está falando sobre epígrafe. Epígrafe é um título dado nos salmos. Você vai ver sempre nos salmos uma parte na sua Bíblia com um títulozinho que faz parte da tradução bíblica. Os tradutores eles põem um títulozinho. Esse título aqui no Salmo 10 diz assim: a derrubada dos ímpios, tá? Porém, nos outros salmos tem uma epígrafe que você vai ver em algumas versões da Bíblia, que vai encontrar em itálico, uma letrazinha diferente. Após esse título que é dado pelos tradutores, tem esse texto que é como um epígrafe, ou seja, um título, uma motivação, um endereçamento do salmo, tá? Numa letrinha diferente. Então, a epígrafe seria um título. Aqui nesse salmo ele aparece diferente, assim como o Salmo 33, o Salmo 43 e outros salmos que não tem essa epígrafe. E ele já inicia esse salmo bem diferente do 9 que nós vimos, fazendo uma pergunta a Deus: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Então ele aqui já inicia
apresentando a causa, a dor, fazendo uma pergunta a Deus, tá? Por isso que ele é muito diferente dos outros salmos. Mas olha que interessante, esse salmo nós vamos observar que ele é completamente ou quase que completo uma imprecação do salmista. Mas você vai identificar alguns pontos interessantes dentro desse salmo. Por exemplo, o versículo 13 diz assim: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Ele está fazendo uma segunda pergunta a Deus. Por que Deus? Que eles falam que Deus não existe, eles falam que Deus despreza, eles estão falando coisas no seu íntimo, que Deus não se importa com as pessoas, com os simples, com os pobres, com os sofredores. E talvez, querido, você tenha sofrido e tenha visto algumas pessoas observarem você, o seu sofrimento, e você fica até assim, retraído da sua vida cristã, da sua fé, porque você está sofrendo e o ímpio não está. No versículo 5, é bem interessante que o salmista ele faz uma observação. Ele diz que os ímpios são prósperos nos seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Então, essa atitude é a atitude de uma pessoa ímpia, arrogante, prepotente e que ridiculariza o próximo, porque ele se acha acima de todos, se sobressai, acha que é o abençoado e que não precisa de Deus. Então, não seja assim, seja diferente. Como você pode ser diferente? O salmista, ele também faz uma observação de uma pessoa que se entrega a Deus, que depende de Deus. Ele diz assim, fazendo referência a esse Deus que cuida das pessoas e que não despreza. Ele diz assim, na parte B do versículo 14, ele diz assim: a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Você pode fazer até a conexão aqui com o Salmo número 68, versículo 5, que diz que Deus é pai do órfão e juiz da viúva. Então ele chama a atenção a esse Deus assistente, esse Deus que ama com prazer como juiz, como o amparo, como aquele que defende, como aquele que é juiz, como aquele que se importa com aquela pessoa que está sofrendo. E aí eu quero chamar a atenção para o fechamento, a conclusão desse salmo, onde o salmista traz agora uma perspectiva daquele que vive observando as coisas de Deus e que espera no Senhor, no Deus eterno. Ele diz então no versículo 16, 17 e 18, observe aí, uma declaração do salmista, embora todo salmo traga uma imprecação, mas você vai ver essa observação do salmista, concluindo aí o comportamento ou a convicção de fé daquele que confia no Senhor. Diz assim: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, desejos dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Ele faz a distinção aqui entre o homem que depende de Deus e a ação divina, mas também ele mostra que esse Deus se sobressai, que ele ampara o oprimido e impede que o ser humano mau, aquele que é ímpio, que não preza as coisas de Deus e que despreza o humilde, Deus trabalha para que ele não infunda terror. Aqui a brevidade do homem, da vida humana. Então que Deus nos abençoe, aplique essa palavra ao coração. Se você se comporta de forma a murmurar, não se comporte, mude o seu trajeto da mente para que Deus
derrame bênção sobre sua vida e que nesses momentos de imprecação, de tristeza, não murmure, não fique abatido, não despreze Deus. O Salmo nos ensina que em meio a tudo isso, Deus é Rei eterno e Ele julga a nossa causa e não nos despreza. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, e até o próximo momento que teremos falando sobre o Senhor, para a riqueza da graça, do conhecimento de Deus sobre nossas vidas. Um abraço a todos.